nossa palestrante, que faz parte do Select. Queremos agradecer a ela por tudo que ela nos traz, né? Ela se prepara, estuda. E uma palestra maravilhosa com ela. Só temos o que agradecer porque tudo que ela fala é justamente o que precisamos ouvir. E o mais importante de tudo, tentar pôr em prática. E agradecer por todos aqui presentes, encarnados e os desencarnados. E vamos iniciar o nosso trabalho, elevar o nosso pensamento a Deus em forma de gratidão, fazer a nossa prece, e eu vou pedir a Rogério que ele faça a prece inicial. Vamos orar para Rogério. Vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecimento a Deus, nosso Pai, e orar, para que a gente possa cada vez mais juntar esforços, juntar as mãos, uma atitude de pedir por fraternidade entre os povos, de benevolência para com todos, indulgência para com as falsas a Deus, perdão das ofensas. Que a gente possa caminhar nessa trilha e buscar uma paz maior, uma harmonia e esperando, Senhor. Sempre melhores, esperanças e dias melhores para todos, que possamos seguir com resignação, tolerância e fé em Ti ou receber. Que assim seja. E assim, diante desta prece, agradecidos estamos e pedimos, Senhor, a mentora espiritual da nossa casa, toda esta equipe que nos assiste durante todo este trabalho, para darmos por iniciado na santa paz do Divino Mestre Jesus. E está com a palavra Miriam. Agora é a gente Miriam, fique à vontade. Obrigada. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a doce e meiga paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, nossos corações, por hoje, por todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. Na noite de hoje, nós estamos dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Em toda casa espírita, é comum o estudo das obras da codificação. O Livro dos Espíritos, ele inicia com uma introdução. E essa introdução, ela tem a finalidade de apresentar o Espiritismo no todo. De dizer exatamente como foi que ele nasceu, o que foi que o Espiritismo enfrentou, né? De que forma o Espiritismo conseguiu se manter. E até hoje ele é realmente o que ele é. O Espírito de verdade já havia falado, já havia apresentado a doutrina dos Espíritos. Quando Jesus apareceu, quando Jesus se fez carne, homem, ele deixou bem claro que ele voltaria ao Pai, mas que ele deixaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido é o Espiritismo exatamente porque, além de edificar tudo o que Jesus já havia dito, ele mostrou, ele abriu um conhecimento da eternidade da alma, que era isso que as pessoas antigamente desconheciam, né? Mas para isso o Espiritismo enfrentou muita dificuldade. Na introdução, e nós vamos falar exatamente do item 3 e 4 da introdução, para quem não conhece a introdução do Livro dos Espíritos, ou não conhece o Livro dos Espíritos, ele é formado de 1019 questões, são perguntas e respostas. Ele inicia com a introdução e finaliza com a conclusão. A finalidade de se conhecer as obras da doutrina é exatamente evitar os equívocos. Embora sejamos espíritas e acreditemos na vida após a morte e tratemos de mediunidade, é preciso que tenha-se consciência que o Espiritismo é uma ciência que ele tem lógica, ela está fundamentada. É por isso que o Espiritismo ele prega exatamente a fé raciocinada, né? Nessa questão que nós vamos estudar hoje, da introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai falar exatamente da iniciação da doutrina dos Espíritos. O que foi que motivou o estudo da doutrina? Bom,
Houve uma época na França onde ouvia-se falar muito das mesas girantes, né? As mesas que dançavam. Alguns chamavam as mesas girantes, outros as mesas que dançavam. Ao longo de muitos anos, as pessoas se reuniam, que hoje a gente sabe que eram os médiums, né? E eles faziam perguntas, e aquelas mesas, de acordo com as pancadas, com movimentos, ela dizia sim ou não, respondendo aquelas questões. Essas reuniões começaram a ficar muito frequentes, e daí começou a chamar a atenção na França de várias pessoas. Começou a ser divulgado e começou a chamar a atenção. Foi quando Allan Kardec teve conhecimento exatamente dessas mesas girantes. Vale ressaltar, e é imprescindível que todos saibam, que Allan Kardec não era espírita. Allan Kardec era um pedagogo, mas era um homem extremamente inteligente. E quando ele ouviu falar dessas mesas girantes, ele teve a intenção de conhecer com uma finalidade, era desmistificar. Allan Kardec não foi às reuniões das mesas girantes na intenção de descobrir exatamente o espiritismo, descortinar o espiritismo. Não era essa a intenção dele. Não existia o espiritismo na época. Não se conhecia isso. Era quando as mesas girantes, exatamente o despertar do espiritismo. E aí Allan Kardec precisou participar, mas com a finalidade de desvendar qual era o mistério. Ele tinha certeza que o que acontecia era exatamente alguém que mexia na mesa, era qualquer coisa, menos que era uma coisa, um fenômeno espiritual. E aí, quando ele participou da primeira reunião, ele viu que existia uma coisa maior do que exatamente o que ele pensava. E aí pensou-se exatamente do que um processo científico, né? E aí ele começou a estudar o que acontecia com aqueles movimentos. Pediu então ao pessoal que ele pudesse participar das demais reuniões, porque ele queria descobrir exatamente o que era. Numa primeira tentativa não ficou claro o que é que acontecia. Numa segunda também não tinha. Na terceira ele também não tinha nenhuma certeza do que é que acontecia. E aí ele resolveu sim começar a frequentar aquela reunião, e ele foi percebendo, Allan Kardec foi descobrindo, que existia algo maior. Porque ele já tinha tentado ver como um fenômeno físico, não era. Científico, não era, porque as mesas, elas respondiam, elas balançavam sozinhas. Ele tentou de todas as formas descobrir o que é que acontecia. E ele viu que tinha algo a mais. E aí ele começou a questionar porque as pessoas achavam que aquilo era um fenômeno paranormal naquela época. E aí ele começou a estudar com profundidade o que acontecia. Se a gente for tirar os olhos da materialidade em si, tudo tem um porquê. Allan Kardec já estava material e espiritualmente preparado para aquela descoberta. Era ele, a pessoa escolhida pelos espíritos, porque ele, como um homem inteligente, um pedagogo, um homem extremamente conhecedor das coisas materiais, ele ia tirar exatamente, descortinar essa outra etapa daquele episódio. O que é que aconteceu ali? Ele começou a se interessar e começou a estudar. Quando ele começou a estudar, ele viu que nas reuniões começavam a fazer coisas diferentes. O que era? As mesas girantes já não só respondiam sim ou não, como já formulavam respostas. Já não era só o sim ou não, já tinham respostas, porque as mesas girantes já formavam outro tipo, já tinha outro tipo de trabalho que permitia que as letras fossem juntadas e formadas palavras. Já não era só o sim ou não, né? Então, o que é que aconteceu? Ele começou a ver nisso exatamente algo diferente.
E foi ali que ele começou a participar das reuniões, mais efetivamente, e começou a ver que os espíritos que apareciam, as pessoas que se incorporavam, se diziam incorporadas, elas agiam diferentes da sua personalidade. Ele conhecia cada uma daquelas pessoas que participavam das reuniões e ele sabia que aquela pessoa, o que elas estavam dizendo, era diferente do que ela pensava. Isso começou a chamar a atenção de Allan Kardec. Até o ponto que ele percebeu realmente que existia algo que não era de cada uma daquelas pessoas, que hoje nós conhecemos como médiuns, né? Então, os médiuns tinham comportamento atípico à sua personalidade. Os médiuns diziam coisas e ele começou a comparar com outros médiuns, em outras reuniões, em locais diferentes. Está todo mundo entendendo, né? Aí o que é que aconteceu? Ele começou a comparar exatamente as respostas que chegavam. E dentro dessas comparações, ele pôde ver que existia a coincidência de que a resposta que foi dada numa reunião era dada a mesma pergunta na outra reunião, a resposta era a mesma em outra reunião, em vários lugares ao mesmo tempo. Bom, se essas questões eram respondidas de formas iguais, idênticas, em locais diferentes, com médiums diferentes, aí já levantou para ele a possibilidade de que alguém estivesse ao mesmo tempo em vários lugares. Bom, então não podia ser, materialmente falando, nenhum daqueles médiuns. Primeiro porque as questões eram as mesmas, as respostas que vinham eram as mesmas, mas os locais onde as questões eram feitas eram em locais diferentes e as pessoas que respondiam também eram pessoas distintas. E aí permitiu exatamente que ele começasse a desvendar exatamente o mistério. Porque aquilo era mistério até aquela época só, até aquele momento. Porque depois ele começou a esmiuçar todos os detalhes para ter certeza do que é que acontecia. Bom, depois que conheceu tudo isso, que tirou todas as suas dúvidas, Allan Kardec sentiu-se imbuído da vontade de repassar a informação, né? Quando a gente vai olhar, normalmente, eu estou tentando falar de forma bem clara e bem simples, para a gente entender o que foi que aconteceu. Não houve nada de milagre, né? Porque tudo que a gente acha que a gente não conhecia e que aconteceu, todo mundo denominou milagre, não houve nada de milagre. Está bem falado, bem escrito, está bem resolvido tudo isso na codificação espírita. Bom, depois que Allan Kardec conseguiu descobrir tudo isso e editou o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e a codificação tem 5 livros, todo mundo conhece, para quem não conhece, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Então são os livros da codificação, que a gente chama de livro da codificação espírita, o Pentateuco. Então depois disso tudo, começou-se exatamente um movimento de conhecimento e aproximação para desvendar ou se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita, já que ela tinha sido lançada em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ficou desvendado exatamente, ficou informado para o mundo inteiro que existia algo além da materialidade da vida. É lógico que tudo que é novo gera um conflito, né? E naquela época, é lógico que aconteceria teria que haver vários conflitos. Por quê? Porque as pessoas estavam muito amparadas ainda na materialidade propriamente dita. Embora as outras religiões não tratassem de fenômenos conhecidos ou denominassem espirituais, muitos dos fenômenos já tinham acontecido. Se a gente for olhar a história dos 3 pastores da Igreja Católica que receberam a mensagem de Maria, né?
e as 3 mensagens, então a gente vai ver que nada mais foi do que um fenômeno mediúnico. É lógico que foi. Mas a Igreja Católica, ela não tinha condições nem conhecimento, naquela época não existia o conhecimento, de que aquilo era um processo mediúnico. Mas mesmo assim, isso foi divulgado. Eram 3 crianças, e as 3 crianças viram o rosto de Maria de Nazaré numa árvore. É assim, os 3 pastores. A história e a igreja aceitou exatamente a história dessa forma. Que os 3 pastores, 3 crianças, viram o rosto de Maria de Nazaré, e Maria de Nazaré falou sobre os 3 segredos de Fátima. Não foi isso? Ficou conhecido no mundo como os 3 segredos de Fátima. De acordo com a Igreja Católica, o primeiro foi o anúncio da Primeira Guerra Mundial, o segundo foi o anúncio da Segunda Guerra Mundial, o terceiro ficou escondido a 7 chaves durante muito tempo, e depois houve um comentário que seria a eternidade da alma. Se o terceiro segredo era a eternidade da alma, falou-se de espiritismo. Mas aí não foi propagado, não foi divulgado, não é isso? Bom, ficou única e exclusivamente a cargo da Igreja Católica possuir o terceiro segredo de Fátima, as 7 chaves. Bom, se a Igreja Católica não conhece nada de espiritismo, acreditou em 3 crianças que disseram ter visto a imagem de Nossa Senhora numa árvore. Bom, se Nossa Senhora não era, naquela época, e não era uma pessoa materializada, uma pessoa encarnada, o que houve foi o quê? Uma aparição espiritual. Nossa Senhora apareceu em espírito e falou para aquelas 3 crianças. Mas aí não se usou exatamente essa palavra, espírito. O que se usou foi visão. Mas se viu Nossa Senhora e ela não estava mais na carne, então foi o espírito dela. Outra coisa que a gente também chama atenção, que a gente precisa ver que foi o primeiro processo mediúnico, foi exatamente a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele já estando morto, foi o processo mediúnico. Lógico que a Igreja Católica, como não conhecia ainda a reencarnação, ela tomou isso como ressurreição. Mas a gente troca em miúdo. Bom, tudo que morreu, apareceu em espírito, é um processo mediúnico. Não é um processo mediúnico? Então a própria igreja fala do processo mediúnico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o espiritismo veio exatamente tirar o véu da ignorância, né? Se a gente fala de espírito e as igrejas falam, outras denominações falam de espírito, e falam do Espírito Santo. Poxa, o que é o Espírito Santo? Por que ele tem o nome exatamente de espírito? É porque ele não é carne, ele é alma, né? A diferença de um entendimento para outro é somente o conhecimento. E esse conhecimento quem dá é o Pentateuco espírita. Por quê? Porque Allan Kardec tinha essa missão, decodificar, tirar o véu da ignorância, da materialidade que nós tínhamos, né? Aí houve exatamente aqueles que criam e aqueles que não creem de jeito nenhum. Até hoje, se a gente for avaliar, até hoje nós temos em todas as doutrinas as pessoas que creem e as pessoas que não creem. As pessoas que acham que creem, mas não têm fé. As pessoas que acham que não têm fé nenhuma, mas creem. Ainda estamos num processo de evolução e maturidade espiritual, para a gente compreender verdadeiramente o que é o quê. Porque tudo que se relaciona a Deus está na imaterialidade da vida. E aí a compreensão fica defasada e fica miúda quando a gente traz Deus para a materialidade. Não vamos conseguir compreendê-lo, né?
E o Espiritismo, de acordo com o início dessa introdução do Livro dos Espíritos, fala exatamente dessa dificuldade, do quanto alguns disseram que acreditavam e do quanto outros disseram que não. Para quem não sabe, a questão de 50, 60 anos atrás, as reuniões espíritas, elas se realizavam escondidas. Eu conheço alguns espíritas de berço, que eles falam que os pais faziam reuniões dentro de garagens de suas casas. Eram proibidas as reuniões espíritas, porque isso era acreditado como sendo um erro, um crime, fazer reunião espírita, né? E aí se fazia escondido. Isso hoje a gente já passou essa fase, né? Nós já passamos dessa fase. O que eu quero dizer é que nós estamos evoluindo, mas não é por nada, é porque já passamos pelo crivo da avaliação e estamos mostrando dia a dia que tudo que nós professamos é a coisa certa. O Espiritismo não deixa dúvida nenhuma, daí a finalidade de todos nós estudarmos muito, para compreender, para na hora de uma questão, a gente ter efetivamente a resposta. O Espiritismo precisa ser vivido de forma que, amparados pela codificação, nós possamos saber exatamente, eu abracei a doutrina, eu sou espírita, mas eu sei por que sou, né? Para não ficar envolvido exatamente nas mesmas coisas que aconteceram quando do início do lançamento do Livro dos Espíritos, por exemplo, que a primeira remessa foi queimada. Por quê? Porque era um livro diabólico. Aonde o Espiritismo, em qualquer uma das obras da codificação, pode ser taxado de diabólico? Por quê? Nós temos um evangelho, segundo o Espiritismo, a única diferença do nosso evangelho é que ele não é de um homem só. O evangelho, quando a gente fala do evangelho, a gente pensa logo o início do evangelho. Moisés. Depois de Moisés, Jesus Cristo. 2 homens. Aí Jesus disse, eu volto ao Pai, mas deixo-vos com o Consolador prometido. E o Consolador prometido é o Espiritismo. Porque além de efetivamente abraçar tudo que o Cristo falou, nós descortinamos exatamente o véu da ignorância. Tiramos aquele véu e mostramos a eternidade da alma, amparados exatamente em fatos. Bom, se naquela época nós tínhamos dificuldade, porque os espíritos eram mais resistentes, e quando eu digo mais resistentes, mais fundamentados e agarrados na sua ignorância. Hoje nós nem precisamos mais disso. Nós temos uma legião de pessoas que acreditam no Espiritismo sem mesmo conhecê-los. E por quê? Porque a doutrina hoje já foi divulgada e apresentada de forma a não deixar dúvidas. Hoje nós não nos utilizamos mais das mesas girantes. Não precisamos. Aquilo era o início do Espiritismo. Nós hoje já temos o ícone da doutrina espírita, do Espiritismo no mundo. Chico Xavier, que desde o início se apresentou como um médium diferenciado, né? Foi taxado de louco, uma série de coisas, e no final todo mundo teve que admitir, Chico verdadeiramente tem uma interação entre os dois mundos. Depois de ser muito questionado, muito avaliado, ele não pôde ser desmentido. Quando a gente vê exatamente Chico no papel de consolador daquelas mães que perderam seus filhos, a gente descobre que é lógico, nós espíritas aceitamos, mas os não espíritas já admitiram que houve realmente um intercâmbio entre os dois mundos. Por quê? Porque as cartas que Chico recebia, os filhos faziam questão de assinar com suas caligrafias, suas assinaturas, falar exatamente de coisas muito íntimas, que pudessem permitir a mãe identificar que era o filho dela. Quando Chico nem conhecia ninguém. Quantos
Quantos casos de Chico aconteceram que as pessoas não tinham como duvidar e não conheciam Chico? No filme de Chico Xavier, As Mães de Chico, tem aquele caso do cara que ele era muito cético e quando ele viu a carta, a mulher ficava insistindo com ele, insistindo, e ele não queria de jeito nenhum, não acreditava. E qual não foi a surpresa dele quando numa das cartas o filho disse exatamente o que tinha acontecido entre o pai e o avô, quando o avô estava no hospital em coma. A conversa que o pai dele tinha tido com o avô, ele descascou a conversa inteira. E ele não tinha dito nada para ninguém. Só ele e o avô, e o pai dele, né, no caso, sabiam dessa conversa. O menino só soube dessa conversa exatamente no plano espiritual, que estava convivendo com o avô. E aí foi ali que ele quebrou exatamente a incerteza e as dúvidas daquele pai, porque ninguém sabia, e Chico sabia, né? Simplificando, o espiritismo hoje já não passa mais por essas situações, graças a Deus, porque existem pessoas, mas todo mundo é médium, todos nós somos, em pequena ou larga dimensão nós somos. Nós temos várias situações que a gente descobre que a gente é médium. Por exemplo, às vezes a gente tem uma intuição, a gente pensa numa coisa, aí a coisa vai lá e acontece. De alguma forma, nós fomos avisados, né? A gente só dispensa porque a gente não, eu dispenso porque eu não conheço. Quando você conhece, você sabe exatamente o que é que aconteceu, para que aquilo saísse daquela forma. A gente vive um mundo de materialidade, mas nós temos a consciência que muitas das coisas que a gente passa, que a gente sente, que a gente vê, não tem resposta exatamente na materialidade, porque não é material. Os nossos sentimentos são algo do nosso espírito, da nossa alma. As nossas necessidades também são da nossa alma, não é o corpo que fala. O corpo é o involutório, é o instrumento do espírito para permitir exatamente a evolução, o trabalho do espírito em conhecer-se. É essa a finalidade da nossa vida. Nós precisamos nos conhecer moral e espiritualmente, descobrindo o que morre realmente é a carne. Que tudo o que nós somos, tudo que nós fizemos, tudo que nós conquistamos, nós levamos para outra etapa de vida, outra forma de vida. É preciso compreender isso para a gente entender por que os filhos de Deus nascem de forma tão diferentes. Por que é que um é tão inteligente e o outro nasce idiota? Por que é que um é tão perfeito e o outro nasce deformado? Por que é que um é tão bom e o outro é tão ruim de sentimentos? Porque um tem sorte e o outro não tem coisa nenhuma. É preciso que a gente entenda que mesmo dentro de uma família de 10 filhos, os 10 têm necessidades e vidas diferentes. Se a gente fosse amparar única e exclusivamente na materialidade, sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, tendo os mesmos genes, eles iriam iguais? Tem sentimentos diferentes, são diferentes fisicamente, emocionalmente falando mais ainda, têm finalidades diferentes e seguem rumos totalmente extremos. Não há ninguém igual a ninguém. Nunca houve, jamais será. Por quê? Porque nós somos espíritos. As nossas finalidades são outras, além do que a gente pensa na carne. Bom, mas aí quando o espiritismo se iniciou, falando exatamente da continuidade da vida, isso chamou a atenção de muita gente, do mundo inteiro, né? E todo mundo começou a pesquisar, a estudar, porque queriam respostas, eu digo que a maioria das vezes, respostas efetivamente materiais. São dois campos. Eu não posso falar de algo material, trazendo para o imaterial. Se eu falar de Deus, eu vou ter que falar de uma forma diferenciada.
Porque Deus jamais vai chegar na minha frente, se apresentar e tomar uma Coca-Cola comigo. Né? Por quê? Porque ele é um ser imaterial. Mas Deus está dentro de mim. Está dentro de todos nós. Porque nós temos a consciência de sermos eternos e sermos exatamente de essência divina. Quando a gente diz de essência divina, eu vim de alguém ou de algo maior e melhor do que o que eu pode comportar apenas meu corpo. Só quem pode comportar a ideia de Deus é a minha alma. No meu corpo, Deus não se ajustaria. Falta espaço e falta exatamente o ser. Por quê? Porque ele é imaterial. O meu corpo é material. Tá todo mundo entendendo? Tá dando para entender? Bom, se nós somos materiais e eu trago Deus para encaixar aqui no meu corpo, eu não vou conseguir. Não tem como conectar, porque são duas coisas distintas. Agora, se eu tenho o meu imaterial, o meu imaterial é exatamente a minha alma. O meu imaterial compreende, aceita e tem a certeza de que descende da divindade. E aí vem Jesus Cristo, quando se fez homem, dizendo exatamente isso. Vós sois deuses, porque temos a descendência de Deus. E ainda enfatizou: podereis fazer tudo que faço e muito mais. É lógico que hoje, se a gente fosse tentar fazer qualquer coisa parecida com o que Jesus fez, nós não conseguiríamos. Mas no trajeto nós vamos conseguir. É essa a finalidade da vida. É essa a finalidade das vivências. É exatamente aprimorar. Porque se fomos antes espíritos que em algum momento nós crucificamos o homem Jesus Cristo, hoje somos espíritos que seguimos o espírito de luz que é Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que nós já estamos numa etapa de progresso conquistado. Se matamos antes, nós hoje seguimos aquele homem. E por que se matamos antes? Porque nós acreditamos na reencarnação. Quem sabe quantos de nós fomos alguns daqueles espíritos? A gente não tem certeza, nós temos o véu da ignorância, o véu do desconhecimento. Para quê? Para impedir que a gente fique exatamente apegado ao que fomos. Porque temos agora uma oportunidade, é essa aqui. Com essa daqui, nós já nascemos exatamente predispostos a algumas coisas. Daí porque, eu gosto sempre de dizer, quando a gente quiser saber quem foi numa outra encarnação, olhemos para quem somos hoje. Nós trazemos tudo do que fomos para trabalhar agora. Como é que a gente vai fazer? O caminho está traçado através do Evangelho de Jesus Cristo. É exatamente Ele que vai traçar o rumo para a nossa alma. Nós estamos preparados exatamente para vivenciar a experiência na carne, levando-se em consideração que somos espíritos eternos. Sabendo-nos espíritos eternos, já podemos praticar hoje, com o conhecimento do Evangelho de Jesus, praticar ações melhores, para poder ter uma bagagem boa para chegar lá e prestar conta, tudo certo. É muito interessante, quando os resistentes ainda duvidam, e eu gosto muito de frisar o seguinte: não adianta insistir com quem não está aberto a aprender. Eu já contei várias vezes aqui, eu vou contar de novo a história do meu amigo, que a mãe dele não sabia escrever nem o nome dela, mal sabia ler e escrever. Escrevia o nome dela quando ela preferia botar o dedo numa esponja e belar lá o dedo, qualquer papel. Ela preferia isso do que escrever. Bom, e ela tinha uma coisa que ela acordava de noite e ela falava 3, 4 idiomas. Ela falava vários idiomas. E esse filho dela, ele é poliglota. Então ele procurava e perguntava para mim por que é que ela falava, já que ela era semi-analfabeta. E quando eu disse a ele, olha, ela tem um processo mediúnico.
Quem fala através dela é um espírito que sabe, mira, o danado é que ela fala bem. Ela fala fluentemente. Inglês, francês, alemão. Aí eu falo, ele fala. Ele é poliglota, eu não sou. Mas ele poliglota, ele fala, mira. Ela fala fluentemente. E isso me assusta. Se você acha que é o que, mira, eu não posso acreditar numa coisa dessas. E você acha que é o quê? Isso é coincidência. Eu sou, mas coincidência de onde, né? De onde vem essa coincidência? Se essa criatura de Deus é semi-analfabeta. Ela não pode falar 3, 4 línguas, porque ela mal conhece a dela. Então, ele sempre falava sobre isso. Eu não acredito nessas coisas, eu não acredito. Até o dia que ele me disse que a mãe dele acordou de noite, falou algumas coisas em línguas diferentes, e depois ela disse, olha, vai acontecer, e eu vou adoecer, vou para o hospital, vou ficar internado e vou morrer lá. E ele disse, ficou muito assustado com o que ela disse. Realmente, o prazo que ela disse era 15 dias. Ela, dentro de 15 dias, ela adoeceu, descobriu uma cirrose hepática, que ela nunca bebeu, mas tinha uma cirrose hepática, e morreu nesses 15 dias. Ela desencarnou nesses 15 dias. E aí ele ficou muito assustado. E ele me procurava muito, mira, o que foi, como é que mamãe sabia que ia acontecer isso? Eu digo, olha, eu tenho a resposta, já dei a resposta a você. Mas você acredita? Não. E o que foi? Foi coincidência. Bom, então eu estou dizendo que é coincidência porque as pessoas são resistentes. Eu não preciso mais te dizer nada, porque você vivenciou uma experiência dessa natureza. Qualquer coisa que eu dissesse, você até poderia não acreditar. Se eu contasse esse caso, e esse caso tivesse passado com outras pessoas. Mas aconteceu exatamente com você. E se aconteceu com você e você não acredita, é porque você já está totalmente preparado, fechado para qualquer coisa que seja desconhecida. Não é que não exista, é que é desconhecido para você. É diferente para você. O mais lógico seria exatamente estudar, né? Pesquisar para compreender. Depois que você verdadeiramente conhecer, aí você pode indagar. Mas as pessoas fazem um caminho inverso. Elas não se preocupam em estudar, elas não conhecem, elas não sabem, elas simplificam a coisa, ridicularizam e por último elas dizem que não existe. E se hoje a gente ainda tem uma pequena parcela de pessoas que ainda dizem que desconfiam, imagine há alguns anos atrás, há mais de um século atrás, quando não se falava em imortalidade da alma. Quando não se acreditava que o espírito poderia continuar sua vida. E aí, várias vezes, a gente, mesmo sem acreditar muito, pessoas que não acreditam muito, contam casos fantásticos. Fantásticos. Outro dia, eu conversando com uma amiga, ela estava me falando que a mãe dela, já falecida há mais de 20 anos, ela e a mãe tinham um código quando as duas discutiam qualquer coisa, elas tinham um código para fazer as pazes. E aí ela foi numa casa espírita, estava numa palestra lá, vindo na palestra, depois alguém chamou ela e pediu para ela ir numa sala reservada, onde alguém queria conversar com ela, um espírito queria conversar com ela. E ela, mesmo assustada, ela resolveu ir, atendeu o chamado. Saiu da reunião, estava num salão, ela saiu e foi para essa sala. Uma pessoa que veio buscá-la, e quando chegou lá, ela quase cai de costa. Porque quando ela olhou a pessoa, disse que a pessoa tinha os trejeitos da mãe dela, estava toda coisa dele, como a mãe dela vivia, que a mãe dela era carcunda, né? Aí a mãe dela, a moça estava, quer dizer, o médium, né? Mas ela não sabia o que era. Estava todo carcunda. Aí quando ela entrou, falou exatamente aquilo que falavam as duas quando brigavam. Agora, pasmem, quando a mãe dela morreu, há 20 anos atrás, as duas tinham discutido um dia antes. E ela ficou louca, ela disse que tremia, chorava, ela não sabia. Por quê?
Primeiro, aquelas pessoas daquela casa espírita, não a conheciam. Ela não é espírita, ela é curiosa. Ela é uma católica que de vez em quando ela vai numa reunião espírita só porque gosta, né? E aí ninguém conhecia ela. Vieram buscar exatamente ela. Ela, quando entrou, que viu o médium incorporado, ela reconheceu o jeito da mãe, o corpo da mãe. Quer dizer, a mãe era corcunda e a pessoa, o médium, estava corcundo. E quando ela entrou, quando abriram a porta que ela entrou, as palavras que a mãe usou foi exatamente aquela. Por todas as situações, ela disse, mira, eu não tenho dúvida nenhuma que foi mamãe. Eu, embora não seja uma espírita, eu tenho certeza que foi mamãe. Quer dizer, precisou que esse espírito, 20 anos depois de desencarnado, aproveitasse uma situação onde a filha estava num centro espírita, uma casa espírita, era oportuna para que ela incorporasse um médium e pedisse para chamar a filha onde a filha estava, né? Talvez a filha estivesse passando por alguma dificuldade e aquela mãe, olha a ligação, olha o laço afetivo, aquela mãe preocupada escolheu a hora mais oportuna, teve a autorização, né? E o amparo dos seus mentores espirituais para verdadeiramente se apresentar. Porque a única coisa que faltou naquele encontro de mãe e filha foi o corpo. O sentimento estava lá, a alma estava lá, o código secreto estava lá, a situação havia sido criada. Um dia antes da mãe falecer, elas tinham brigado, elas tinham discutido, e ela carregou 20 anos. Porque depois que a mãe disse isso, ela só chorava, mas a mãe disse tudo o que queria, mais alguma coisa. Então, ela não teve dúvida nem quando chegou. Porque quando ela entrou, que a mãe disse aquele código secreto, acabou a dúvida. E o resto foi só conversa de mãe e filha, né? O que eu estou dizendo é que é assim que os espíritos trabalham. A gente não precisa realmente confiar em tudo, não. O próprio Kardec deixou bem claro, através das mensagens dos espíritos benfeitores, que nem toda manifestação espírita é verdadeiramente um espírito. Nós temos várias situações. Numa manifestação espiritual, nós temos várias situações a serem consideradas. Se o médium realmente tem condições de reconhecer, se o médium está apto para receber a mensagem, se o médium verdadeiramente está incorporado, ou se ele está tendo um processo de animismo. Tem todo um conceito que precisa ser desvendado. Só estudando verdadeiramente a gente vai acreditar. Agora, existem formas e formas de incorporações. Por exemplo, aquela senhora que não é espírita, que é uma senhora que não sabe ler e escrever, lá no interior do estado, no interior, lá no fim do mundo, que não sabe ler nem escrever, que não tem bens materiais, que não tem riqueza nenhuma. Aí aquela senhora tem uma população ali na comunidade que ela mora, alguém está doente, leva lá para a casa de Dona Fulana, que Dona Fulana vai fazer uma oração e a pessoa vai ficar boa. E aí Dona Fulana pega um matinho qualquer, né? Acho que todo mundo conhece esses fatos aqui, essas pessoas fazem isso. Aí pega um mato e começa e reza, e o mato morre e a pessoa vive. E é curado das dores. Essas pessoas, normalmente, elas nem recebem dinheiro pelo seu trabalho, não. Elas não se preocupam de receber dinheiro pelo seu trabalho. A preocupação delas é exatamente fazer o bem. São espíritos, olha só, são espíritos escolhidos, preparados, olha só, que têm exatamente essa capacidade. Mas se a gente for olhar a materialidade da vida em si, é uma pessoa, é uma senhora que mora lá no fim do mundo, que é pobre de Jó, materialmente falando, que não tem cultura nenhuma, é analfabeta, mas a gente reconhece naquela criatura a força espiritual. Porque ela faz uma oração e as pessoas se curam. Todo mundo está entendendo? Então, quando a gente vai amparar
A visão da gente, o médio só é bom se ele fizer algo muito grande. Os médios estão fazendo tudo, todos os dias. E a gente não pode se amparar somente naquele que a gente conhece e que a gente acha, esse aqui está certo, porque esse aqui é um cara estudado, é um cara que tem não sei quantos cursos, tem não sei quantas formaturas. Não é assim que os espíritos se apresentam. Se a gente for olhar, mais uma vez, vamos voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo, quando se fez homem, ele escolheu 12 homens para acompanhá-lo. Dentre eles, não havia nenhum doutor da lei. Todos eles eram homens muito rudes e simples, em todos os aspectos. Mas o que eu não tinha de cultura intelectual, eles tinham de capacidade moral e espiritual. E era isso que o Cristo precisava. Por isso que esses homens foram escolhidos, exatamente eles, para serem exatamente os companheiros e posteriormente os divulgadores, continuadores do Evangelho do Mestre. Eles estavam preparados. Se não sabiam ler e escrever, se não eram doutores da lei, eles eram os doutores espirituais. As capacidades existiam naqueles espíritos. Está todo mundo entendendo? Não era necessário que eles fossem doutores. Era necessário que eles fossem mestres, espiritualmente falando. E aqueles homens, eles estavam preparados, e Jesus detectou exatamente naqueles homens. São esses aqui os homens que eu preciso para propagar, para divulgar a minha doutrina. Por quê? Porque o mestre falou de simplicidade. O mestre vivenciou a experiência com muita humildade. Na carne, ele era humilde. Então, o que foi que ele fez? Ele trouxe para junto dele os humildes, para que nós pudéssemos ver que o fato da gente ter uma cultura, materialmente falando, não nos dá o direito de reconhecer e conhecer a grandiosidade do imaterial. É preciso que a gente tire os olhos exatamente da materialidade para compreender que os espíritos trabalham de todas as formas, fazendo com que a gente alerte. Poxa, se Jesus era um espírito encarregado de vivenciar uma experiência, porque ele vivenciou o Evangelho, para ser o mestre de toda a humanidade, por todos os tempos, não só naquela época, mas por todos os tempos, Jesus jamais será uma figura lendária. Ele está sempre atualizado. Se hoje nós estamos no ano de 2018, daqui a mais 2018 anos, o mestre será novamente moderno, atual e muito mais necessário, mais compreendido do que hoje. Ainda somos espíritos que ainda estamos engatinhando, estamos na nossa infância espiritual, precisando exatamente conhecer tudo. Por isso que ainda vivemos num mundo de prova e expiação. Nós estamos ainda lutando contra as nossas más tendências. E dentre as nossas más tendências está exatamente no fato de não crer verdadeiramente no que a gente não conhece. E quando eu digo não crer no que a gente não conhece, e foi esse o problema que Allan Kardec enfrentou, né? Que hoje ainda temos tanta gente. Olha, nós vivemos uma época onde muita gente ainda nem acredita em Deus. Por que acreditaria nos espíritos? Se as pessoas não têm nenhum relacionamento ainda com Deus, não é que Deus não tenha relacionamento com essas pessoas. Embora a gente fale de ateu, podemos ter certeza. Deus tem um relacionamento com elas. Elas não têm um relacionamento com Deus. Elas não acreditam em Deus. Se uma pessoa não acredita em Deus, é lógico que ela não pode acreditar em nada que venha de Deus, porque ele não existe para ela. Está todo mundo entendendo? Se essa pessoa não entende, não acredita, o que vier de Deus não pode ter valor. Por quê? Porque eu não acredito nele. É como se eu dissesse, eu sou a mãe de Ana. Alguns podem acreditar, outros podem não acreditar. Mas e se for verdade? Onde é que está? Na minha palavra só? Pode ser na vivência. Agora, se você nunca conheceu a minha Ana, não vai acreditar nunca.
Não tem por que acreditar. Por quê? Você não conhece. Então, eu dei um fato. Na imaterialidade, que é Deus, e estou dando na materialidade em si, que sou eu e Ana. Então, não existe nada que a gente possa comprovar se a gente verdadeiramente não conhece. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Espiritismo começou a despertar, fazendo com que as pessoas tivessem a preocupação de tirar de cima de si, da sua mente, toda a vaidade, todo o preconceito. Era necessário que tirasse toda a sua materialidade, descascasse, tirasse a roupa da materialidade completamente para compreender exatamente o que estava surgindo naquele momento, que era a doutrina dos Espíritos. Estava comprovado em vários aspectos. Mesmo assim, muitas dessas pessoas, e o Evangelho é claro, quando a gente tem muitas pessoas também, que mesmo acompanhando Jesus Cristo, não conheciam a sua grandiosidade. De acordo com o Evangelho, os próprios irmãos de Jesus não sabiam qual era a categoria daquele Espírito. Não conheciam. Maria de Nazaré sabia que estava grávida do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Mas Maria de Nazaré também não sabia de toda a missão do seu filho. A diferença entre uma coisa e outra é que Maria de Nazaré teve fé e aceitou que a missão do seu filho era aquela. Ela não contestou. Ela respeitou que não tinha o entendimento. Ela não compreendia, mas sabia que havia algo diferente naquele homem. Aquele filho que ela gerou tinha algo muito diferente de tudo que ela conhecia daquela época. E aí ela começou verdadeiramente a acreditar. Era preciso tudo isso. Chico Xavier, volto para Chico. Chico Xavier viveu uma época onde não se falava, era proibido falar em espiritismo. E Chico nasceu um médium. Aos 5 anos, Chico já sofria, porque ele não compreendia o que é que se passava com ele. Nós estamos falando de Chico, de um dia desses. Chico morreu aos 92 anos de idade. E Chico enfrentou muita dificuldade, por quê? Porque não existia compreensão. No início da vida de Chico, como trabalhador, como médium, Chico sofreu muito por causa da incompreensão, da ignorância e dos conhecimentos das pessoas. Já aos seus 70, 80 anos, o mesmo Chico Xavier, com a mesma mediunidade e muito mais aguçada, já era respeitado. Não é interessante? Era o mesmo Chico Xavier fazendo as mesmas coisas, com uma diferença, já com maturidade, com conhecimento e com uma estrada seguida já. Então existia um caminho que dava a todo mundo e permitia todo mundo conhecer Chico verdadeiramente como um médium. Como um cara que tinha uma relação com o mundo material e o mundo espiritual. Ele provou por várias vezes que existia esse intercâmbio. Mas precisou passar exatamente por todo o crivo de avaliações e situações desconfortáveis. Mas ele tinha uma missão. Qual era a missão de Chico? A missão de Chico era exatamente mostrar, provar, olha só, para isso ele precisou vivenciar a experiência. Alguns médiuns, e todos nós somos médiuns, talvez por não terem ainda desenvolvido a sua educação mediúnica, toda casa espírita, ela tem um curso de educação mediúnica. Quando a gente diz educação mediúnica, a gente fala verdadeiramente de educar a sua mediunidade. De educar para que nós não sejamos pessoas ou médiuns desavisados. Para a gente saber exatamente o que é o quê. Algumas vezes você vai ter uma mensagem e essa mensagem não é sua. Algumas vezes essa mensagem não vai ser uma mensagem correta.
Aí diz assim, mas isso está na capacidade do médium, está de fazer a triagem. O fato da gente ser um médium preparado, um médium estudioso, um médium centrado, equilibrado, vai permitir que a gente saiba exatamente o que é o quê. Porque as investidas existirão. Se a gente conhece as obras de Chico, se a gente conhece as obras de Divaldo Pereira Franco, a gente vai ouvir várias vezes que sofreram investidas, mas eram médiuns preparados, não só psicológica, como moralmente, conhecedores da doutrina, olha só, para evitar exatamente as informações inadequadas. Porque senão, uma capacidade dessas, a gente com a capacidade mediúnica, mas sem o conhecimento, e o pior, sem a responsabilidade, aí faz exatamente coisas erradas. O que eu quero dizer é que ao longo dos anos, dos tempos, dos séculos, o espiritismo sofreu muita mudança. E sofreu também muitas situações inadequadas, por conta de médiuns que verdadeiramente não conhecem a sua capacidade. O fato da gente ser espírita não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário, nos torna muito mais responsáveis com o que abraçamos. Por quê? Porque além de ter a responsabilidade de viver de forma coerente, decente e caridosa, já agora, na matéria, a gente tem que preparar a bagagem para outra vida e para outras vidas que a gente vai viver. A responsabilidade faz com que o espírita descubra que ele necessita conhecer a vida. Mas não só essa vida que nós estamos hoje. Conhecer todas elas. Saber o que é que a gente vai poder fazer para melhorar desde já. É preciso levantar a bandeira do espiritismo com responsabilidade, mas também com equilíbrio. Os espíritos pedem, independente de qualquer coisa, uma fé raciocinada. Eu só vou poder ter uma fé raciocinada em qualquer coisa se eu verdadeiramente conhecer. Eu não posso falar de espiritismo, de religiosidade, sem verdadeiramente conhecer. Porque se eu não conheço, eu não desperto a minha crença. E se eu não desperto a minha crença, eu não vou me sentir ligada com o alto. Para me sentir ligada com Deus, é necessário que a gente saia da materialidade, do patamar material, e a gente entre no patamar espiritual, porque é lá que Deus se encontra. Quando a gente diz que é filho de Deus, e eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós temos a consciência que descendemos de alguém ou de algo muito maior que nós. Por que a gente traz essa verdade escrita dentro de nós? Porque é que todas as pessoas no mundo inteiro, independente de religião, elas sabem que são filhas de um mesmo Pai. Porque a gente sabe que Deus é o Criador de todas as coisas e de todos nós. Bom, se a gente tem essa consciência e a gente não viu Deus materialmente falando, é porque nós cremos na imaterialidade dele. E se existe a imaterialidade de Deus, e a imaterialidade de Deus deu para nós a paternidade de Deus, nós temos algo de material. E se esse algo de material não está exatamente aqui, esse algo imaterial está no que alimenta isso aqui. Tanto é que quando a gente morre, eu gosto muito de dizer isso, quando a gente desencarna, a única coisa que a gente vê que está ali realmente é aquele corpo que nos serviu. O espírito, aquele corpo pode estar intacto. Ele não sente mais nada, ele não fala nada, ele não nos reconhece, ele não conversa conosco, ele não levanta, ele não faz nada, exatamente porque o que está faltando nele é o que alimenta ele. E o que alimenta o corpo é a alma. Gosto também de deixar bem claro que a alma é algo que se a gente abrir um corpo de um canto a outro, a gente não vai encontrar. Porque ela não existe no corpo. A alma existe, todo mundo fala de alma, 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 mas ela não existe no corpo.
Se a gente abrir de um canto a outro, a gente vai achar a bendita alma. Porque ela é um órgão do espírito. Né? E aí eu digo de novo, nossos sentimentos estão amparados na alma, no nosso espírito. Muitos de nós, a gente elegeu o coração e a gente sabe que não é o coração. A função do coração é só bobear sangue, ele bobeia. Se a gente pegar um coração de alguém que está precisando agora, eu faço a transfusão, transfiro ele para cá, peguei de lá, trouxe para cá, coloquei em você, o coração vai funcionar. Mas os sentimentos não vêm junto. O sentimento daquele coração não vem para cá, não foi transplantado. O que foi transplantado foi o órgão. Por que o órgão? O órgão é da carne, foi transplantado exatamente da carne. Os sentimentos é da alma. Se os sentimentos são da alma, o que estava lá na alma é para a alma. O coração nada tem a ver com a alma, porque é do corpo. Então a gente precisa compreender, e muitas vezes meu coração está amando, meu coração não está amando coisa nenhuma, quem está amando é o espírito. Quem ama é a alma, né? E aí a gente vai de novo, consciência. Ele tem consciência disso? Tem. Se eu abrir um crânio de um canto a outro, eu não vou achar consciência em ninguém. Se eu não vou achar consciência, mas nós sabemos que temos consciência, então esse órgão está residindo em algum lugar. Se ele não está no meu crânio, ele não está na nossa cabeça, ele está na nossa alma. São órgãos que são do espírito. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E por isso a necessidade dos espíritos benfeitores, do espírito de verdade, apresentar exatamente a doutrina dos espíritos, para a gente conciliar uma coisa com a outra. Porque se a gente não conhece aqui só não responde. A materialidade da vida em si não responde absolutamente nada, nem do que somos hoje, nem do que estamos fazendo aqui e agora. Se respondesse, nós teríamos o controle. Eu posso daqui a 5 minutos cair dura aqui e já está desencarnada. Eu só estou sem um corpo. Só. Mas se a gente soubesse que isso acontecer, a gente impediria, lógico. Não impediria. Nós não temos o domínio. O que nós não temos é o domínio. Porque as nossas vidas, elas têm muito mais do que a gente pode amparar exatamente aqui na materialidade. Seria muito miúdo se nós fôssemos apenas carne. E foi essa a missão dos espíritos. Foi apresentar para nós no que nós somos eternos. Nos que nós somos continuação. Nos que nós fomos criados. Para que fomos criados? Por que somos carne e somos espíritos? É preciso saber exatamente que a finalidade da vida é o aprendizado da alma, do espírito, que se somando a outros espíritos, constituirão a família de Deus, a família universal de Deus. Por isso que nós somos os seres divinos que Jesus falou, os deuses que Jesus Cristo falou. Por isso que Jesus nos ensinou o caminho da caridade, do amor ao próximo. Por quê? Como somos uma única família universal, a família onde o único Pai é Deus, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos a parte de um todo. Enquanto estivermos na caminhada, estaremos todos juntos, necessitados uns dos outros. Porque o próprio Evangelho de Jesus deixou bem claro: nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Enquanto estivermos caminhando rumo à evolução, precisamos sim carregar conosco o mundo inteiro. Porque se o mundo todo estiver na frente e tiver um único Filho de Deus lá atrás, pode ter certeza, a gente só vai caminhar depois que ele se agrupar conosco. Porque é essa a missão da vida. Foi para isso que o Pai nos criou, para descobrirmos, através da espiritualidade amiga e benfeitora, que o caminho a ser traçado é o caminho do trabalho moral e espiritual, que o caminho do espírito é evoluir, e que para evoluir nós necessitamos todos uns dos outros. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo,
continue habitando as nossas mentes, os nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Assim seja. Vamos agradecer, né, por tudo que a nossa irmã passou para nós. Realmente ser espírita é diferente de todas as outras, né, crenças, religiões, porque é estudo e uma situação muito delicada, né? Ser espírita é diferente. Mas vamos agradecer, fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, entrando em sintonia com a espiritualidade aqui do ambiente, a leitura da nossa casa. E nesse instante, eu vou pedir a Rosilene para ela fazer a prece. Pedindo permissão à leitura da nossa casa, toda esta equipe que nos assistiu diante deste trabalho, para darmos finalizado na santa paz do Divino Mestre